Muito bem, vamos então dar início a esta edição trazendo a informação que chega do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, porque o ministro Flávio Dino liberou o pagamento das emendas parlamentares. Você aí deve ter acompanhado, né, assim como a gente, esta novela envolvendo as emendas. Dino homologou o plano de trabalho que os poderes executivo e legislativo apresentaram para dar mais transparência e rastreabilidade a esse processo de pagamento e destinação das emendas, obedecendo às decisões do próprio ministro. Essa determinação de Dino ainda precisa ser chancelada pelos demais membros da Corte, só que vale de forma imediata. A audiência de conciliação e instrução que estava marcada para hoje, a princípio foi cancelada. A homologação desse plano permite, então, na prática, que as emendas parlamentares sejam pagas normalmente para o alívio aí, especialmente de deputados e senadores, desde que respeitadas essas regras fixadas pelo Supremo, que pede, sobretudo, transparência. Flávio Dino enumerou várias exceções que ainda podem impedir esse pagamento, assim como impedimentos técnicos, ordens judiciais sobre casos específicos e também recursos destinados à saúde que não estejam em contas específicas devidamente indicadas e regularizadas nos bancos competentes. E aí, Diego, a gente lembra que existem outras ações no Supremo sobre as emendas parlamentares que, segundo Dino, vão continuar tramitando normalmente. Outro ponto é que a decisão de ontem não interfere no andamento daquelas investigações sobre o mau uso desses recursos. Bem, né? Não é também esse morango todo, né? E além de terem esse plano de trabalho, as emendas de comissão e de bancada deverão estar registradas nas atas das reuniões em que foram liberadas, seja no Senado, seja na Câmara. E aí, para o ouvinte se situar, né, já falamos tanto sobre esse assunto aqui nos últimos meses, o bloqueio dos pagamentos das emendas, meses atrás, foi aí o centro de um conflito grande entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, com o governo no meio, não é? E essas emendas pagas hoje no governo Lula em valor recorde são usadas especialmente pelos parlamentares para que eles possam ali indicar investimentos, melhorias, benfeitorias e, claro, conseguir ali mais popularidade, sobretudo nos seus redutos eleitorais. É isso aí, Ari. Tentando clarear ainda mais para o nosso ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil FM, existem vários tipos de emendas. Existem as emendas individuais, que cada parlamentar tem direito a um montante por ano para indicar a utilização desses recursos públicos. Existem as emendas de bancada, existem as emendas de comissão, existem as emendas extras que passaram a ser chamadas depois de orçamento secreto, de emendas PIX, mas tudo a mesma coisa. É o nosso dinheiro, Ari, é o nosso dinheiro, ouvinte. E não é 10 milhões, nem 11 milhões, a gente está falando de bilhões, mas bilhões no plural mesmo. 50 bilhões de reais foram distribuídos pelo Congresso Nacional somente no ano passado. O que eles querem é a liberação desses recursos, agora e para já. Ontem, depois de uma reunião aí a portas fechadas, que ninguém sabe exatamente o que foi conversado, foi decidida essa liberação pelo ministro Flávio Dino. Essa liberação muito provavelmente vai ser chancelada, homologada, validada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, Ari, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM em todo o país, é inacreditável que a gente tenha que ficar pedindo transparência para a liberação de recursos públicos, né? Por favor, faça o mínimo, por aí, por favor, né? Por gentileza, vocês podem indicar o que vocês estão fazendo com bilhões de reais de dinheiro público? Vocês podem dizer para onde vai esse dinheiro? Quem está gastando? Gente, parece brincadeira. A gente noticia aqui como algo sério, porque tem que ser, mas parece uma grande brincadeira, Ariane. E a resistência dos parlamentares em relação a isso é um tapa na nossa cara, é uma cusparada, me desculpe a expressão a essa hora da manhã, na sociedade brasileira. Ou seja, o Supremo pedindo transparência e o Congresso, vamos ver, veja bem, não sei se vai ser bem assim, enfim. Não vamos arredar o pé dessa história, Ariane Bittencourt, continuaremos acompanhando, eles têm que fazer o mínimo, não é nenhum esforço, não é nenhum favor que o Congresso Nacional está fazendo para todos nós em demonstrar um mínimo de transparência em relação
ao uso do nosso dinheiro. E eu torço muito para que essas investigações avancem, Ariane, porque, repito o que já disse aqui, para a gente só mudar de assunto aqui nesse início do nosso jornal, nós estamos diante de um escândalo, que é o escândalo das emendas parlamentares, que tem sim potencial de ser maior do que Mensalão e Petrolão junto. Então esse assunto muito interessa a gente aqui no jornalismo da Nova Brasil FM, 6h38.